Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta, estamos aqui para o nosso curso de questões INSS 2022. Eu separei 50 questões de direito constitucional para que possamos analisá-las, a fim de que ao final de toda essa correção você se sinta mais preparado, mais preparada para a sua prova do INSS. Bom, vamos então começar. A nossa questão 1 é a seguinte: no que se refere aos direitos fundamentais, julgue o item subsecutivo. Os direitos são criados em conformidade com determinado contexto histórico e se tornam fundamentais quando constitucionalizados. Certo ou errado? E aí, o item está certo ou o item está errado? Bom, para resolvermos essa questão, precisamos discutir as características dos direitos fundamentais. E as características são as seguintes, pelo menos as principais características são as seguintes: historicidade, universalidade, limitabilidade ou relatividade, irrenunciabilidade, concorrência, inalienabilidade e imprescritibilidade. Vamos lá. O que significa dizer que os direitos fundamentais têm historicidade? Significa que os direitos fundamentais não surgiram da noite para o dia. Eles não surgiram todos da noite para o dia. Fomos dormir um dia sem direitos fundamentais e acordamos no dia seguinte com direitos fundamentais. Não. Esses direitos eles foram sendo conquistados ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, por meio de lutas, por meio de reivindicações, esses direitos foram sendo conquistados. Então, eles são frutos da história, né? Por isso, a historicidade é uma das principais características dos direitos fundamentais. Além disso, a universalidade é uma outra característica. E o que significa dizer que os direitos fundamentais são universais? Significa dizer que eles são para todos. Então, não é que um grupo de pessoas tenha direitos fundamentais e um outro grupo não tenha. Não, todas as pessoas, independentemente de qualquer característica, todas elas têm direitos fundamentais. E aí, alguém poderia dizer, não, mas espera aí, bandido não tem, né? Pessoas que cometem atrocidades não têm direitos fundamentais. Tem. Com certeza tem. Quem fala isso certamente não conhece o direito constitucional, não conhece os direitos humanos, porque senão não falaria besteira, né? Todas as pessoas têm sim direitos fundamentais, independentemente de qualquer coisa, é um ser humano, tem direitos fundamentais. Por isso, a universalidade é uma característica, uma das características dos direitos fundamentais. E a limitabilidade ou relatividade? Significa dizer que nenhum direito fundamental é absoluto. Ah, Roberta, mas o direito à vida não é absoluto? Não. Tanto não é absoluto que existem as hipóteses de aborto legal, né? Existem as hipóteses de aborto legal. Existe, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada, né? É exatamente a exceção. A exceção, a regra é não haverá pena de morte no Brasil. Exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, nem o direito à vida é um direito absoluto. Todos os direitos são relativos. Isso significa dizer que, quando dois direitos fundamentais estiverem em conflito, por exemplo, haverá o quê? Uma ponderação de valores. Então, uma determinada situação será levada ao juízo e o magistrado, através de uma ponderação de valores, vai decidir, naquele caso concreto, qual dos princípios deve prevalecer, mas não eliminando o outro totalmente, né? Porque se estamos falando de regras, uma regra prevalece em detrimento de outra. Se eu aplico a regra A, eu não aplico a regra B. Agora, em se tratando de princípios, o que vai haver é uma ponderação de valores. Eu vou aplicar um em detrimento de outro, só que esse outro que eu não vou aplicar, ele não desaparece totalmente, né? Ele fica ali, porque você não perde os seus direitos fundamentais. Ele fica ali num segundo plano, mas ele não deixa de existir, tá? Então, isso significa dizer que os direitos fundamentais são relativos.
Tá? Eles não são absolutos, por isso que muita gente, quando profere discurso de ódio, muita gente, quando faz uma fala homofóbica, uma fala racista, invoca logo, né, o direito, a liberdade de expressão do pensamento, mas quem faz isso não conhece essa característica dos direitos fundamentais, que é a limitabilidade, a relatividade. Bom, irrenunciabilidade. Bom, essa característica significa dizer que você não pode renunciar aos seus direitos fundamentais. Você não pode simplesmente falar, não, eu abro mão. Eu abro mão desse direito, porque, por exemplo, houve um caso em que anões, para a diversão da população, eles eram jogados, eles eram arremessados, né, por meio de uma espécie de canhão, como se fosse um canhão. O anão era colocado dentro do canhão e ele era arremessado para a diversão das pessoas. Tá? Então, isso era chamado de arremesso de anões. Se não me engano, na França, na Itália, em algum país assim, não estou me lembrando agora do país, mas havia essa prática de arremesso de anões. E algumas pessoas se aborreceram com isso, né? Acharam que isso era indigno para os anões e entraram na justiça. Só que os próprios anões disseram o seguinte, não, nós não estamos ofendidos com isso não, nós precisamos trabalhar. Esse é o nosso sustento. Nós ganhamos o nosso sustento assim, sendo arremessados. E aí, como é que fica essa história? Será que eles podem abrir mão da sua dignidade? Eles podem abrir mão dos seus direitos porque precisam ganhar dinheiro? Não, não. Ficou decidido que o arremesso de anões não deveria continuar, porque isso era indigno para eles. Porque isso ofendia, né, a dignidade da pessoa humana, isso tirava deles, né, era uma coisa assim, grotesca, era assim para causar riso nas pessoas. Então, a justiça achou por bem acabar com essa história de arremesso de anões, por mais que os próprios anões quisessem continuar. Isso significa dizer que os direitos fundamentais são irrenunciáveis, tá? Roberto, mas você está falando de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana não é um fundamento da República? Sim, mas nós temos direitos fundamentais. Por quê? Né? Os direitos fundamentais, eles emergem da dignidade da pessoa humana. É por conta do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana que nós temos todos os direitos fundamentais. Bom, concorrência. E a concorrência? O que significa dizer que os direitos fundamentais apresentam essa característica da concorrência? Significa que você pode lançar mão de mais de um direito fundamental ao mesmo tempo, cumulativamente. Tá? Não é porque você está lançando mão de um que você não pode lançar mão dos outros. Você tem todos eles à sua disposição ao mesmo tempo. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais não são alienáveis. Você não pode vender, você não pode alugar, você não pode comercializar um direito fundamental. E, por fim, prescritibilidade. Os direitos fundamentais não prescrevem com o passar do tempo. Você não perde esses direitos por conta do passar do tempo. Tá? Então, essas são as características dos direitos fundamentais. A nossa questão aqui fala sobre, deixa eu ver, os direitos são criados em conformidade com determinado contexto histórico. Exatamente. É a característica intitulada historicidade. Historicidade. Até aqui está correto. E o restante? E se tornam fundamentais quando constitucionalizados. Bom, para alguns autores, existe uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Para outros autores, não. Tá? Então, há autores que vão dizer que direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa. A mesma coisa, não há diferença. Eu posso chamar tanto de direitos humanos quanto de direitos fundamentais. Outros autores vão dizer que não, que os direitos humanos estão no plano internacional. Agora, quando eu constitucionalizo esses direitos humanos, eles passam a se chamar direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais seriam direitos humanos constitucionalizados, positivados numa Constituição. Tá? Então, para alguns existe essa diferença. Então, aqui está correto, veja, se tornam fundamentais, se tornam direitos fundamentais quando constitucionalizados. Correto. Então, vamos marcar aqui como
certo, o item está certo. Ok? Passemos então à questão 2. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue, tendo como referência a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988 é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Bom, a Constituição Federal de 1988 apresenta um rol, apresenta uma lista de direitos fundamentais. Será que esse rol é taxativo ou ele é meramente exemplificativo? Esse rol é exemplificativo, ele não é taxativo. O que significa dizer que um rol é taxativo? Significa dizer, por exemplo, que se eu tenho uma lista com 10 elementos e eu digo, este rol é taxativo, significa que eu não posso acrescentar elementos à lista. É aquele rol ali. Não posso acrescentar o 11º elemento, o 12º elemento. Não, é uma lista de 10 itens e esse rol é taxativo. Não é o que acontece com o rol dos direitos fundamentais. Trata-se de um rol meramente exemplificativo. E isso é o que nos diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Veja, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Quando estávamos falando das características dos direitos fundamentais, eu disse que um deles é a historicidade. Vários direitos foram sendo conquistados ao longo do tempo, ao longo da história, e outros ainda serão. Então, veja, o rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 1988 é taxativo, errado. Podemos marcar que o item já está errado. Isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais? Não, um sistema aberto. Questão 3. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Muita gente se engana com isso, né? E aí? Será que em decorrência do princípio da igualdade é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas? Certo ou errado? Bom, para falar do princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia, eu preciso entender de igualdade formal e igualdade material. O que é igualdade formal? Igualdade formal é a igualdade de todos perante a lei. Ou seja, igualdade na concessão de benefícios, isenções, vantagens, multas. Então, veja, a igualdade de todos perante a lei é a igualdade formal. Só que a igualdade meramente formal, ela nem sempre traz justiça social. E por que não? Porque muitas pessoas podem, por terem uma condição mais privilegiada, elas têm como usufruir de um benefício com mais facilidade do que uma outra pessoa. Então, veja, as pessoas não partem todas do mesmo ponto. Elas não começam todas do mesmo ponto. Se todos saíssem do mesmo ponto, bastaria a igualdade formal. Só que um sai na frente, o outro sai bem lá atrás, cada um sai de um ponto diferente. E muitas vezes, para que alguém possa usufruir de um benefício que é concedido a todos, essa pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um empurrão, precisa de um benefício, alguma coisa que faça com que ela chegue ao ponto em que, de repente, uma maioria está, ou uma minoria até, mas para que ela possa usufruir de um benefício, assim como outras pessoas, ela precisa de uma ajuda. Aí estamos falando da chamada igualdade material. A igualdade material nos diz que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, veja, se eu consigo chegar aqui e usufruir bem do meu direito, e tem um outro que está aqui, ele precisa ser levantado, então ele será levantado. E ele ser levantado para chegar ao mesmo nível em que eu estou, isso não é privilégio.
Isso não é fazer, não, mas todos somos iguais perante a lei, por que está ajudando o outro? Porque para ele chegar no seu nível, ele precisa disso. Isso é igualdade material, e isso é o mesmo que justiça social. Então, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Quem disse isso foi Rui Barbosa. Tá certo? Então, não podemos falar de princípio da igualdade sem diferenciarmos a igualdade formal da igualdade material. E a que traz realmente essa sensação de justiça social é a igualdade material. Então, aqui, quando está sendo dito que, em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas, isso está errado. Errado. Muito errado. Veja que sim, pessoas diferentes, pessoas com necessidades diferentes, elas precisam de um tratamento diferente, né? Para chegar à mesma posição que outros que não precisam desse benefício, não precisam dessa ajuda, já chegaram, né? Então, é preciso levar em consideração, sim, a questão da igualdade material. Por isso, a questão 3 está errada. Vamos para 4. No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir. Toda norma constitucional, ainda que definidora de direito fundamental, carece de regulamentação ordinária, sendo inconstitucional qualquer hipótese de aplicação imediata dessas normas sem a devida instrução normativa regulamentadora. E aí? Toda norma constitucional, ainda que definidora de direito fundamental, carece de regulamentação ordinária. Será? Certo ou errado? Errado. Claro que está errado. Veja, o que nos diz o artigo 5º, parágrafo 1º? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Por isso que esse item está errado. Vamos marcar aqui, errado. Porque aqui está dizendo que todas elas carecem de regulamentação, né? Inclusive as definidoras de direitos fundamentais. Errado. Item errado. Questão 5. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue o item abaixo. As garantias fundamentais traduzem mecanismos de proteção e de provocação dos órgãos públicos a fim de que os direitos fundamentais sejam resguardados. Certo ou errado? E, Roberto, fiquei na dúvida agora. O que são direitos? O que são garantias? Qual é a diferença entre direito e garantia mesmo? Vamos lá. Direitos. O que são direitos? Direitos são normas de conteúdo declaratório. Exemplo, direito à vida. Você tem direito à vida. Você tem direito à liberdade de religião. Essas normas têm conteúdo declaratório. Elas declaram que você pode usufruir, que você pode gozar daquele direito. Garantias. São normas de conteúdo assecuratório, ou seja, são instrumentos destinados a garantir, a assegurar os direitos fundamentais. Eu disse, por exemplo, que há normas que têm conteúdo declaratório. Então, por exemplo, você tem direito à liberdade de locomoção. Isso é uma norma de conteúdo declaratório. Você tem direito à liberdade de locomoção. Tá. Mas digamos que de forma arbitrária, alguém limite essa sua liberdade de locomoção. Digamos que você seja preso arbitrariamente. Você pode lançar mão de uma garantia. Que garantia? O habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional que assegura um direito, que é o direito à liberdade de locomoção. Então, direito, repito, norma de conteúdo declaratório. Garantia, norma de conteúdo assecuratório. Elas asseguram os direitos. Tá? Então, um exemplo aqui, os remédios constitucionais, de uma forma geral, são garantias constitucionais. Então, vamos lá. Então, as garantias fundamentais traduzem mecanismos de proteção e de provocação dos órgãos públicos a fim de que os direitos fundamentais sejam resguardados? Certo, certíssimo. Certíssimo. Bom, corrigimos 5 questões, vamos corrigindo assim de 5 em 5 para que os blocos não fiquem muito longos. Até o próximo.